vários sentidos. A uberização. O que é a uberização do serviço público? Sabe o que é? São plataformas eletrônicas e aplicativos. É só você olhar para o INSS. Hoje quem faz diagnóstico, muitas vezes já foi reclamado, é um robô. E o robô trata todo mundo igual, todo mundo tem dor na unha. Mas eu não tenho dor na unha, eu tenho dor na cabeça. Não, mas o robô vai te dar a resposta de dor na unha. Ele não é preparado para ser uma coisa com quem tem a condição de fazer uma análise complexa, é o trabalhador de carne e osso. E a terceira é o teletrabalho. Porque o teletrabalho, ele não aparece na pandemia, ele aparece, como eu falei aqui, na reforma trabalhista. E antes, já existia no serviço público, desde a década de 90 nós temos teletrabalho. E nós temos que olhar para qual contexto nós estamos falando. Nós temos a Instrução Normativa 65, que foi criada em 2020, né? E essa Instrução Normativa, eu estava na live que o secretário de pessoal lá, de gestão, de pessoal do Ministério da Economia estava falando, e ele começa vendendo um mundo cor-de-rosa. Qual é o mundo cor-de-rosa que ele vende? É esse aqui, ó. Primeira coisa que ele fala assim, ó, eu nunca esqueci disso. Eu não sei como é que o trabalhador consegue se convencer das coisas, mas ele fez essa fala. Você lembra, ele fala assim, ó, você lembra daquelas 3, 4 horas que são improdutivas no seu deslocamento para o trabalho? Agora no teletrabalho elas passam a ser produtivas. Aí eu pergunto a você, aonde é que as minhas horas de deslocamento são improdutivas? Quando ela entra na minha produção? Não entra. No IBGE, eu só posso ter produção quando eu entro na catraca do IBGE. Eu posso ficar 50 horas, eu moro em Nova Iguaçu, deslocando no trem, Japeri cheio, no metrô cheio e tal, demorar 500 horas para chegar, mas eu só passo a ter horas de trabalho quando eu entro na catraca. Então essas horas, no teletrabalho, elas passam a ser mesmo. Porque quando você acorda, você está na empresa. Antes você não estava. Aí ele fez essa primeira fala inicial. Aí ele vem do mundo cor-de-rosa. Qual é o mundo cor-de-rosa? Ó, você vai estar, não vai pegar mais trem. Esse trem que eu pego já Japeri cheio, metrô cheio, eu não vou pegar mais. Você vai comer em casa, alimentação caseira, vai estar perto da família. Você vai ter o melhor dos mundos. E aí, cada trabalhador começa a avaliar a partir da sua gestão, do seu projeto individual. E isso é sedutor. Para a maioria dos trabalhadores é sedutor. Eu conheço gente do IBGE que está trabalhando de teletrabalho em Portugal. Pergunta para ele se é ruim. Quem está na Europa trabalhando de teletrabalho. Pergunta para as pessoas que estão que moravam aqui no Rio de Janeiro, trabalhavam no Amazonas, no IBGE, e agora podem voltar para o Rio de Janeiro trabalhando no teletrabalho, se aquilo ali é ruim. Então, quando você faz algumas perguntas individualizadas, você vai ver que as pessoas se acharam que é o melhor do mundo. Mas a gente precisa analisar o programa de gestão, o teletrabalho, a partir de um contexto mais macro e não só individual. O que isso vai levar os trabalhadores? O Paulo Guedes passou um vídeo que ele disse que nós, trabalhadores, tivemos aumento salarial desde 2005 acima da inflação. O serviço público aumentou o número de servidores públicos. Então, ele fala isso nesse contexto. E aí, quando eu mandei esse vídeo para algumas pessoas ligaram para mim, Paulinho, isso é verdade? Eu falei assim, que nós recebemos acima da inflação? É verdade. Agora, vamos analisar, por isso que tem que analisar o contexto. Que contexto nós temos histórico anterior a isso? Quando você chega no serviço público, você já chega numa carreira que já está um pouco mais recomposta. Quem está lá atrás viveu o pior do mundo. Aí você vai ver que nós tivemos, eu como entrei em 81, eu vivi vários planos econômicos. Nós temos a redemocratização do país a partir de 1985, não é isso que se fala? E aí nós tivemos ali o plano Sarney 1 para Sarney 2, depois nós tivemos o plano Collor, tudo isso é perda salarial que nós tivemos. Só o plano Collor, nós tivemos 84% da inflação, que a gente, 82%, que a gente ia receber, e ele zerou, falou que não. Nós tivemos o plano real, que foi uma enganação, foi um estelionato ao trabalhador. Você já parou para pensar? Eu recebia, em 1994, 1.000 cruzeiro real. E aí aparece o plano real e pega o meu salário, 1.000,
cruzeiros reais e transforma em URV. Você sabe quanto valia o URV? 2.750. Aí ele pega os meus 1.000, divide, e sabe a quanto eu passei a receber de URV? 333 URVs. Aí ele transforma em real, tá? E eu passei a ganhar R$1, 333 reais, igual ao dólar. Só que eu ganhava 1.000. Né? E aí você tem um barateamento das coisas. Tá? Sabe quanto era as taxas Selic nesse período? 50%. Então as coisas eram muito caras. A gente foi convencido porque chegou uma porção de coisas que a gente nunca teve acesso. Por isso que eu fui dar. Quem era mais antigo aqui, quem andava mais tempo, vai saber que hoje tudo que você compra é produto importado. Tudo que a gente conseguia de mercado importado, sabe o que acontecia no mercado? É a trancada chave, você entrar no mercado, o produto importado tinha uma gaiola que só alguns podiam ter acesso. Aí você escutava o Paulo falar do carro, era uma carroça, e realmente nós tínhamos uma indústria muito quebrada. Né? E de 99 até agora, que ele disse que o servidor público cresceu muito, o número de servidores cresceu mais de 122 mil servidores públicos. Eu vou falar para ele que a população brasileira, de 99 até agora, cresceu 51 milhões de pessoas. Enquanto o servidor público cresceu 112 mil servidores públicos, a população cresceu 51 milhões de pessoas. Então, quando você vai pegar nesse contexto, você vai ver que o número de servidor público é insuficiente, infinitamente insuficiente. Só que nós estamos tendo várias implementações de projetos, como é o caso na educação, das organizações sociais e na saúde. Nós temos um caso bastante emblemático que é nas universidades, que são a chamada EBSER, que é a empresa hospitalar, que passa a administrar os hospitais que eram das universidades, que eram públicos, e agora são tudo privados, com administração privada, e todos os servidores são tudo CLT, não mais servidor público. E aí você vai vendo automaticamente a aposentadoria de massa de trabalhadores sem concurso público. No IBGE nós temos mais de 5 mil carros para ser concursados e não tem concurso. Né? E a gente aposentando. Dos 4.200, 30% tem abono de permanência. Significa que o IBGE vai ser reduzido a pó. E aí você vai ter uma gestão privada, que é como é hoje, 6 mil trabalhadores temporários, e talvez alguns do quadro permanente para ser os capatazes para chicotear os trabalhadores sem direito nenhum. Porque o trabalhador temporário do IBGE não tem carteira assinada e tem direito trabalhista muito pequeno, o salário dele não chega nem a 30% do piso da nossa carreira. Ele recebe 1.300 e pouco e faz a mesma coisa que eu. Então, quando o trabalhador olha para esse contexto mais macro, talvez ele ache que não é bem assim as coisas. Para ir finalizando, para a gente poder abrir o debate, não se engane com a tecnologia, porque a tecnologia, hoje você é um cara muito antenado tecnologicamente, eu também já fui. Todos os antigos foram. Em cada tempo nós fomos o melhor do mundo naquele momento. E hoje, muitos de nós que fomos os doutores, que ensinaram tudo que está aqui, muitos estão hoje relegados, aí são velhos, não serve para mais nada, mas foi ele que criou toda a estrutura do museu, do IBGE, naquele momento. E eu estava até falando com o Benito, que lá no IBGE, eu trabalhava na Mangueira, que o prédio foi implodido, ali tinha, no quarto andar, tinha um setor que era a informática, lá o chamado grande porte, computador de grande porte, era um computador que ia, tem um corredor. E esses trabalhadores que trabalhavam no grande porte, eles consideravam a nata da inteligência do IBGE. Porque como a computação não era gráfica, para você fazer uma linha você tinha que saber código, para você fazer tabela. Então você era considerado o supra-sumo da inteligência dentro do IBGE e dentro do Brasil como um todo. E houve nesse momento, nos anos 90, a mudança para a tecnologia da microinformática, que era gráfica. Esse trabalhador que não migrou, que falou, não, eu sou o cara, ele se perdeu ao longo do tempo. E hoje você que é o supra-sumo da inteligência, pode ser que daqui a algum tempo alguém fala para você, cara, tem uma galera lá atrás que trabalhava com negócio de computador, de smartphone, cara, esses caras são muito atrasados, cara. Porque é isso que vai acontecer. Ou você acha que não vai acontecer isso? Tá? Isso vai acontecer. Então,
O teletrabalho, o programa de gestão, ele tem que ser avaliado nesse contexto. O que está trazendo de bom? Olha só, no IBGE, criaram o programa de gestão. Primeiro eles criaram o teletrabalho, e aí teve o teletrabalho da pandemia, depois veio o teletrabalho da Instituição Normativa 65, e o secretário de pessoal falou isso, assim, ó. Ele falou assim, ó, esqueça o teletrabalho da pandemia. O teletrabalho da pandemia não foi projetado. O teletrabalho da Instituição Normativa 65, ele foi projetado, ele foi pensado em cima das experiências que nós temos no país, como é o caso da Justiça, que foi pioneira, e outros fatores, e até mesmo experiências internacionais, para a gente poder pensar o que a gente quer. O que eles querem com o teletrabalho, com o programa de gestão? É enxugamento da massa. Acabou de sair uma portaria agora, eu mandei para o Benito, a portaria 7888 de 2022, que o Ministério da Economia está sugerindo que os órgãos públicos façam uma nova gestão de pessoal e identifique quais são as pessoas eficientes para você manter as equipes. Você tem 10 pessoas numa equipe. Alguém pode falar assim, cara, eu não preciso de 10 pessoas no teletrabalho, eu preciso só de 5. Tá? E o que eu faço com as outras 5 que eu não quero mais? Que não encaixa no perfil. Tá lá PEC 32 dizendo que eu posso te demitir se você não for mais de interesse da administração e tal. Tá? Então, o programa de gestão, ele foi criado no contexto junto com o programa de trabalho para que você pudesse fazer uma alteração na gestão de pessoal. Né? Então, você tem, eles dizem que vão fazer metas, só que a meta no plano de gestão do IBGE, ela é mensal. E é mensal e ela foi alterada mensalmente, individualmente. O plano de gestão e o teletrabalho tem uma característica. Primeiro, acaba com o movimento sindical. Porque o meu plano de gestão, ele é assinado individualmente. Todo mês, meu chefe vai chegar para mim e falar, tá aqui o plano de gestão. Que é a meta que ele diz que eu tenho que fazer. Não é a meta que nós discutimos, não. Tá? Vou falar uma coisa para vocês ficarem assim. A meta nunca foi feita para ser cumprida. Elas foram sempre feitas para ser alterada. Tu produziu 2 parafusos, beleza, no mês que vem tu vai produzir 4. E no outro vai produzir 6, depois 8 e 10 e assim sucessivamente. Por isso que a meta, ela não tem limite. Por isso que ela pode ser alterada de acordo com o que está lá escrito no PGD. De acordo com a conveniência do gestão do seu chefe lá. Ele pode alterar. De acordo com a conveniência do trabalho. Então, isso é uma coisa. Você perde uma opção de direitos. Porque alguém chegou logo de cara, Paulo Guedes falou isso, ele falou assim, ó, com teletrabalho, o governo economizou 2 bilhões e 400. Se o governo economizou, quem é que pagou? Parou para pensar isso? Sabe por quê? Porque nós estamos aumentando a superexploração do trabalhador. Como? Você tem a extração da mais-valia absoluta e relativa. Você sabe o que é isso? É aumento da tua produtividade e aumento da tua carga horária. Sem você perceber. Não, você até percebe. A maior parte das pessoas não tem estrutura na sua casa para fazer teletrabalho. Você vê um professor, por exemplo, o cara teve que se adaptar, arrumar um lugarzinho lá para ele dar aula e tudo, aí a mulher quer ver a televisão, o filho quer ver o desenho, e o cachorro grita no quintal, o vizinho lá também está falando um palavrão lá fora, e está tudo saindo no vídeo, porque nós não estamos no estúdio, nós estamos na nossa casa. Vocês vão olhar que aumento da violência, principalmente contra a mulher, porque o homem, com o teletrabalho, a mulher está com o filho chorando, ela fala, me ajuda aqui. Não, eu não posso, eu estou trabalhando. E a mulher, não, tu está em casa, como é que tu está trabalhando? Eu vou ficar fazendo sozinho as coisas? Aí você vê que a violência aumentou. Nós tivemos uma live com o pessoal da Previdência e o pessoal do TRT. E o pessoal do IBGE, da CIBGE. Então, nós chamamos esse pessoal para poder colocar uma experiência que fosse de fora para dentro, porque nós estamos falando isso tudo que nós estamos falando, e aí a pessoa acha, não, os caras estão de sacanagem, eles não querem teletrabalho. Eu não tenho nada contra a tecnologia, agora
Eu acho que toda tecnologia ela deve ser discutida com os trabalhadores para a gente poder avaliar da melhor maneira como é que nós vamos fazer essa adaptação. E aí o pessoal da Previdência, que acabou de ter uma greve há pouco tempo, vocês lembram? Fizeram uma greve agora. O único setor, um dos poucos setores que fizeram greve em serviço público agora há pouco tempo no governo Bolsonaro. E uma das pautas da greve é rever a questão do teletrabalho.